galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado hoje é o Marcos Strider. Ele que já fez mais de 18 milhões de reais em vendas na internet, ensinando autoconhecimento através de comunicação para mais de 28 mil pessoas. E hoje é a nossa vez, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo, vamos aprender. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Uma honra te receber aqui. Uma honra é minha. Vamos nessa. Simbora, cara. 18 milhões faturados, mais de 28 mil pessoas impactadas. Esses são números realmente incríveis. E primeira pergunta é: foi o autoconhecimento que te fez chegar tão longe no marketing digital, cara? Cara, eu vou dizer que o autoconhecimento, quem se conhece sai na frente. Então, pra você que tá assistindo aqui a gente, tamo junto e investe em autoconhecimento. Quem se conhece sai na frente porque culturalmente a gente tem a tendência natural a investir antes em autodesenvolvimento. Então o autodesenvolvimento sempre veio à frente do autoconhecimento. Quando você inverte a ordem, você tem uma combinação explosiva. Por quê? A partir do pressuposto de que o autodesenvolvimento vai te fazer em algum nível olhar para fora. O autoconhecimento vai te fazer olhar para dentro. Se tu investe em olhar para dentro, para tu se conhecer e saber quais são os teus potenciais, tá? O que é que te faz o coração vibrar, o que é que dispara a dopamina de forma natural em você, enquanto uma expectativa que você cria legítima, de algo que você quer, que te faz se movimentar de manhã. Isso faz com que o teu investimento em autodesenvolvimento seja mais assertivo. Então, por exemplo, quando você investe em autoconhecimento, você economiza tempo e dinheiro. Você para de pagar para os outros dizerem para você o que você já sabia desde o início. Só que por causa da tua baixa autoestima, quando alguém fala o que tu já sabe, se tu valida a pessoa, foi massa. Mas quando tu fala, não vale de nada. Quantas vezes você já ouviu a mesma coisa, você já sabia da resposta, você só pagou pra alguém validar pra você. Porque você admira mais a pessoa do que... Tipo assim, a voz do outro tem mais validade do que a minha própria voz, sabe? Então, autoconhecimento te faz economizar esse dinheiro. E te faz economizar tempo porque você para de ficar buscando fora uma resposta que na maioria das vezes está dentro. Então, a gente tem uma máxima ali dentro da psicologia, né? Por exemplo, já que está falando de Instagram, o Instagram é uma das piores mídias sociais para você ter saúde mental. Então, quem faz autoconhecimento também ganha saúde mental, né? Aprende a ter gestão das emoções e postura de enfrentamento. Como a gente está falando de mercado digital, né? Eventualmente a gente vai chegar nesse ponto. A maior parte dos players hoje, os experts, perdem para eles. Não é sobre o mercado, é sobre como você se comporta dentro. Né? Se você tem postura de enfrentamento e gestão das emoções, você tem uma longevidade muito maior. Né? Por exemplo, um tema básico e clássico: como é que você lida com hater? Com quem não gosta do seu conteúdo? Com quem desaprova o que você fala? Né? Como é que você lida com isso? Então, o autoconhecimento ele vai te dar isso. Então, e é muito louco a gente passar, por exemplo, o ano inteiro de 2022, começar o ano de 2023 e não ter parado em nenhum, pelo menos um momento do ano pra você olhar pra você. Então a gente tá o tempo inteiro fora. Mais um conteúdo, mais uma música, mais um estímulo. A cultura da gente tá o tempo inteiro falando: olha pra fora, não olha pra dentro. Porque quem olha pra dentro dá trabalho, velho. Que olha pra dentro dá um trabalho do cacete. Então não olha pra dentro não, fica olhando aqui pra fora. Toma aí mais uma música, mais uma pornografia, mais um estimulante, mais um filme, mais um seriado, mais... E aí a gente acaba caindo no comportamento clássico de consumir. E a gente sabe que o segredo do digital é fornecer. Quem tá fazendo dinheiro é quem tá entregando e produzindo conteúdo. De um lado você tem aí 2-3%, né, do mercado de experts entregando conteúdo e 97%, 95% do resto da galera só consumindo, pô. A gente tava fazendo o mesmo comportamento lá do segundo setênio, da adolescência, na frente da TV, com a programação rolando, e você, tipo, na infância ou na adolescência ali, parado, pegando conteúdo. Aí, de repente, bateu na sua mão uma máquina de produção de conteúdo, só que você não sabe usar, você continua fazendo a mesma coisa. Você saiu do modo operante de ficar zapeando os canais e agora você fica o dia inteiro zapeando os perfis de conta alheia, tá ligado? E mais conteúdo, né? É como se fosse um estado de transe, né? Sim, eu digo que... E a gente entra nesse estado de transe várias vezes ao longo do dia, né? E pra, de repente, você que tá assistindo... O que é estado de transe? É fácil. Imagina você tá assistindo um programa, você tá assistindo aqui o podcast e aí alguém fala do seu lado. Fulano, você nem ouviu a pessoa passando do seu lado, você não viu a pessoa passando. É que você tá tão focado ali dentro que você esqueceu de onde você tá. É quando você começa a fazer uma maratona no Netflix ou no desse. Você começa vai. Quando vem, então, nossa, o tempo passou. É a mesma coisa no uso das mídias.
Você começa a usar, vou dar só uma espiadinha, entrou no metaverso, Caverna do Dragão. Você esqueceu ali o time, né? As próprias estruturas, por exemplo, estratégias psicológicas que se utiliza dentro do Instagram, uma delas, e que funciona muito, é a página sem fim. Então, se você chegar agora no seu Instagram e ir naquela parte do loop você vai ver que você vai ficar scrollando, e não tem fim, é infinito. E aquela não tem fim te dá a sensação de não tem fim, tu fica perdido ali dentro, não tem fim, tá ligado? Todas as mídias sociais descobriram isso, elas usam e abusam disso. Sim. Né? Que é pra você ficar ali dentro, viciado. Então, quando você tem autoconhecimento, você sabe o limite. Você entende, você não passa do limite. Todas as crises existenciais, normalmente, que a gente tem, ou uma crise, por exemplo, de ansiedade, seja lá o que for, é quando você passa do limite. A crise vem pra te mostrar o limite. A crise vem como se estivesse dizendo assim, ei, tu não tá percebendo que tu passou do limite, não foi? Olha pra esse lugar. E aí a gente acaba criando uma cultura pessoal de dar pausas de emergência. Tipo, ou para ou quebra. Aí a gente para. A gente só sabe o preço da saúde mental quando a gente perde. Né? Quando a gente perde a saúde mental é que a gente sabe qual é o preço da saúde mental. Então, por exemplo, a nível do Instagram, já que a gente está falando de marketing digital, o Instagram é uma das principais ferramentas hoje de entrega de conteúdo. O Instagram é uma das piores ferramentas de mídia social por causa da comparação. Uma delas é a comparação. Você está o tempo inteiro comparando a sua vida com a vida dos outros, principalmente as mulheres, e principalmente no que tange ali a questão visual. Sim. Né? Então, se você tem autoconhecimento, você se blinda mais com relação a isso. Porque você entende que você não precisa se comparar, você pode admirar, é diferente. Né? Na admiração, é um jogo positivo. Na comparação, é um jogo negativo, você sempre perde. Se comparou, perdeu. Porque toda comparação é uma invalidação. Eu me comparo com outro, daí eu me invalido. E aí o outro, eu quero ter a vida do outro. É sobre a grama do vizinho. Agora não é mais a grama. Agora é a vida digital. Não quero ter a grama do vizinho, eu quero ter a vida digital do fulano. Que tem muito seguidor, que tem muito engajamento. Como é que eu faço? Então a gente tá vivendo, e isso é muito novo pra gente ainda. Isso é novo, pô. A gente tem quanto tempo de mídia social? Vou fazer uma conta aí de internet. Uns 10 anos, Pô, pouco mais. Caramba. Dependendo da geração que você tiver, você vai ter recente. Eu tenho uma sobrinha que ela tá automático, assim, ela pega o celularzinho ali, o tablet, bota o dedinho, já sabe tudo, fica bolado. Meu irmão falou uma vez, eu só acreditei porque eu vi. Passou uma semana lá em casa agora nas férias, eu olhei, mas eu falei, meu Deus do céu, o dedinho já vai. Então já tá automatizado. Isso já é um padrão comportamental. Né? Então não são crianças. Então, por exemplo, quem tem medo de gravar vídeo, essa é a última geração agora, porque a geração que tá vindo já grava, já tá automático, já vem nativo. Não tem medo de gravar vídeo, porque ela vai lá, abre a live, tá lá, né? Conversando com o fulano. Já é natural. Já é natural. Mas de uma forma ou de outra, isso impacta negativamente no desenvolvimento cognitivo. Então, por exemplo, tem vários estudos que mostram por A mais B que mídia social e uso de internet em crianças é extremamente negativo. Né, para o desenvolvimento do aparelho cognitivo. Né? Então, e via de regra agora, você não liga mais a TV e a criança fica lá, você entrega o celular para a criança e fica aqui. Né? E tudo que a gente coloca a atenção, você recebe uma programação. Então, via de regra, por que eu falo que é autoconhecimento através da comunicação? Porque quando você senta para conversar com alguém e a pessoa abre a boca a nível, vamos falar de linguagem verbal. A pessoa abre a boca, ela tá revelando para você através da linguagem verbal e não verbal o que ela vem fazendo com a vida dela, ponto. E a gente revela tudo. Sim. Tudo. Se tá confiante, se não tá, se tá alegre, se tá feliz, se tá disponível, se não tá, se tá desconfortável. E geralmente, como você faz uma coisa é como você faz todas as outras coisas, né? Porque o cérebro o tempo inteiro ele tá generalizando. Ele está generalizando. Então, a gente tá se revelando o tempo todo sem falar nada. Então, sei lá, a gente tá aqui na sala, tem 2 pessoas aqui na sala. Eu tô nesse momento eu tô com a linguagem verbal. Vocês estão com a linguagem não verbal, mas a gente tá trocando comunicação o tempo inteiro. Sim. Se você tem treinamento, você sabe ler, beleza? Ok? Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho, é muito doido isso, mas é assim, ó. Quanto mais autoconhecimento eu tenho com o mais autoconhecimento com L eu tenho. E aqui são 2 tipos de conhecimento. Diga. Auto e auto. Ok? É mais ou menos assim. Autoconhecimento, vamos dizer que é do inconsciente. Show. Autoconhecimento é o inconsciente coletivo. E quanto mais eu me conheço, mais eu conheço vocês. Sim. E é muito doido dizer isso. E normalmente o leigo, ele fala assim, não tem como. Porque se tu se conhece, como é que tu me conhece? Porque a gente acha que a gente é diferente. Só que a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. E todas as estratégias de marketing, elas usam essa camada. Onde todos nós somos muito parecidos.
né? E aí entra, por exemplo, psicologia do consumo, o próprio marketing em si, a publicidade e a propaganda, ela explora vulnerabilidades coletivas. Não é a vulnerabilidade individual. Hoje é a primeira vez na história da publicidade, da propaganda e do marketing que a gente tem propagandas que exploram vulnerabilidades individuais, porque até então eram coletivas. Vou te dar um exemplo. O Instagram, ele mapeia todo o teu comportamento de consumo e sabe o que tu gosta. Antes a marca, por exemplo, a Coca-Cola ou marcas assim, elas tinham que fazer um corte quantitativo. Hoje elas já conseguem fazer um corte individual para saber o que você, Marcelo, exatamente o que você gosta. Quanto tempo de tela, qual tipo de mulher que faz você ficar mais tempo de tela ali. Ela consegue ter uma ideia. Antes, o marketing usava estratégia de não. Homens se sentem atraídos por mulheres, então coloca mulheres bonitas que sentem atração. Agora ele diz assim, tá, mas aquele cara gosta daquele perfil. E ele consegue entregar individual. Olha que poder.